Nath Paioli Smith perguntou quando é que os grupos de K-pop que ainda não vieram ao Brasil vão vir. Que era o Super M. Aí, o que a gente quer saber? Existe uma certa resistência, digamos, na vinda desses artistas grandes para o Brasil? Tipo, como é que é a escolha das cidades? Como são essas negociações com esses grupos grandes? No sentido de limitação para que eles possam vir fazer um show aqui no Brasil, que a gente sabe que não é um país tão de fácil acesso, assim. O que vocês podem falar sobre isso? Quais são essas dificuldades que esses shows mais populares têm de chegar em países da América Latina, por exemplo? São vários fatores, são vários. Por exemplo, às vezes se um grupo é muito grande, ele está ganhando mais dinheiro ficando na Coreia do que vindo para cá, que ele vai gastar um tempo, quase 2 dias com fuso horário para vir, mais uns 3 para voltar por causa de fuso horário. Então, o cachê que eles iriam cobrar para fazer valer a pena esse tempo perdido de trabalho lá, mesmo sendo um grupo muito grande, não dá. E aí a gente teria que colocar um ingresso absurdo que as pessoas não iam ter condição de pagar. Então, esse é um dos fatores, né? Outras coisas também, às vezes, eles estão focados em projetos lá, não querem vir. Às vezes o grupo fala muitos integrantes específicos do Brasil e o pessoal às vezes não entende que é a pessoa ali falando, mas que o menino que está falando isso não tem esse poder, né? Então, não é que falta produtores interessados, é a própria produtora deles lá que não tem esse interesse. Que mais, Tato? A América Latina ela é pobre em relação a outros países. A nossa moeda é muito desvalorizada. Também acho que é um fator econômico importante. Então, para a gente fechar um show, por exemplo, ele tem 10 datas. Os Estados Unidos consegue pegar 7 datas, e a Europa pega 3, entendeu? Tipo assim, financeiramente falando, eles têm mais poder de negociação e mais barganha do que a gente. Que já de novo, igual a minha hoje falou, a gente não pode cobrar um ingresso muito caro que a gente sabe que não vai vender. E também, assim, agora está mudando um pouco isso, mas a América Latina, e principalmente o Brasil, ele não era tão bem visto para a Coreia, não era um lugar que chamava atenção, sabe? De público, de retorno, de imagem. Então, assim, geralmente quando a pessoa vem para cá, ela não ganha o status na Coreia, sabe? É mais interessante ser para os Estados Unidos, que é onde tem o mundo da música, tá lá. É interessante ser para a Europa, que é um continente muito grande, muito rico, para a China, para a Ásia, já que lá tem muita gente para fazer. Então, acaba que a América do Sul ela fica meio largada ali, porque ela não tem um chamariz, um atrativo, sabe? Para também vir para cá. Geralmente os maiores vêm quando tem uma turnê mundial, né? Então vai fechando data. Então você tem que ter também esse time perfeito de saber quando que o grupo está fechando data do turnê para eu poder entrar em contato e fechar. Então, às vezes, um dia que você entra em contato antes, eles te falaram, já fechamos a turnê, não tem como incluir. Falta um pouco de boa vontade da parte deles, mas assim, não é do interesse deles. Então, se não é do interesse abrir uma data a mais, não adianta a gente chorar, né, que não vai conseguir. Como tem essa questão, né, do dinheiro, ainda mais agora com o dólar que está lá nas alturas, né, não tem como tentar chegar a um valor mais alto de cachê que não vai fechar o show, né? Igual a Miotti falou, a gente não é preferenciado, a gente não é interessante, sabe? Entre Brasil e Estados Unidos, Estados Unidos já tem 7 datas, mas vai colocar um estado mó nada a ver e colocar São Paulo. Coloca o estado mais nada a ver porque já estão lá mesmo, sabe? Mais tempo de viagem, mais coisa. Então, assim, é bem difícil um grupo grande olhar para cá e falar assim, putz, quero ir pro Brasil. Brasil e América Latina é um lugar bacana, vou lá. Os integrantes até podem querer, mas Sim. não é eles que mandam, né? Exatamente. Eu já ouvi dizer que o Rider também às vezes impossibilita alguns shows desses maiores aqui no Brasil, porque eles têm um certo formato ou um certo equipamento que eles precisam e que eles exigem no show deles e que não tem essa tecnologia no Brasil, ou se tem que importar é muito caro e aí acaba afetando toda a planilha final e afeta o valor do ingresso, né? Isso também conta muito. Às vezes eles mandam um rider com algumas coisas que não tem como, e às vezes eles falam tal coisa é inegociável. E aqui a gente, apesar de não parecer,
é uma coisa que quem trabalha com show que sabe. Nós somos péssimos para casa de show, então a gente fica muito fechado com opções. Então, às vezes, os fãs até reclamam de algumas, mas acredite, elas são melhores que tem para a questão do preço delas, de localização, de compor a quantidade de pessoas. Então, por exemplo, a gente já teve proposta do BAP para fazer, mas eles queriam uma casa que tivesse um pé direito determinado, que era muito alto, que nenhuma casa aqui em São Paulo, para o público estimado, conseguia. Então, a gente alocar, por exemplo, um EDA, o Espaço das Américas, para alguns públicos, não dá. O Espaço das Américas é caríssimo. Uhum. Então, assim, tem isso também, né? Se o rider não bate, não tem outra casa, e a casa é só uma casa muito pesada, não vai fechar, porque a gente não tem esse público. Não tem, além da falta de casa, falta fornecedor de qualidade também, sabe? Então, sistema de som, iluminação, muito. Quando mais, principalmente shows coreanos, que são muito elaborados, muito grandiosos, vistosos, tem vezes que a gente não consegue achar fornecedor aqui no Brasil que consiga trazer um nível de produção que seja similar ao que eles querem. Então, assim, igual a Carol falou, tem que importar equipamento. Igual eu vi uma notícia que o BTS, eles chegaram com 4 aviões de carga Boeing enormes, gigantescos, para fazer a turnê deles. Por quê? A Live Nation não sabia que ela não ia conseguir contratar um produtor para fazer todo aquele espetáculo visual aqui no Brasil. Então, eles tiveram que contratar nos Estados Unidos, ou seja, em outro lugar, e mandar trazer para cá para dividir com os outros países, porque não tem como você rodar com o equipamento que tem aqui no Brasil, sabe? E olha que São Paulo faz shows gigantescos, faz show de YouTube, já fez show, tem empresas que fazem shows muito grandes, mas ainda assim, os shows grandes do Brasil não são comparados tecnicamente às produções coreanas. Exato. A gente ainda não tem um Iron Maiden, que tem um vocalista piloto que já pilota. Exatamente. Ele já busca o povo lá na Coreia, já traz com tudo pra cá, né? Ainda não dá.